Aleluia. Pais amados, boa noite. Só curva sua cabeça mais um instante para a gente orar mais uma vez. Nós estamos num lugar que Jesus falou que é chamada casa de oração. Ele falou: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós temos aqui, de todos os povos, nós temos no nosso meio aqui nessa casa de oração hoje. Tem povo aqui do Rio de Janeiro, tem povo de Minas, tem povo do Mato Grosso, tem povo da Bahia, tem povo de mais algum lugar diferente aí? Enfim, aqui nós temos vários. Então, essa casa é casa de oração. Então, orar sempre é bom nesse lugar. Feche teus olhos mais uma vez. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento precioso. Obrigado pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, pela companhia dele, que é o nosso mestre e nosso ensinador. Esse Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, que nos orienta, que nos instrui, que nos mostra Jesus a cada dia, nos dá a conhecer o teu Filho e tudo que ele fez por nós naquela cruz. Ele nos dá a conhecer o seu amor, porque Jesus naquela cruz é a expressão do seu amor por nós. A humanidade não tinha como voltar para o Senhor, por causa do pecado de Adão. Mas quando o Senhor cravou Jesus naquela cruz, o Senhor colocou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas culpas, nossas iniquidades e transgressões. E ele foi um cordeiro do sacrifício que levou nossos pecados de uma vez por todas. Aquilo que o sacrifício de touros, bodes, carneiros, na antiga aliança, não podia fazer, exceto pela sua grande misericórdia, por um ano os pecados estarem perdoados, sacrifícios um atrás do outro, para que pudesse o teu povo não ser aniquilado dessa terra. O Senhor enviou o teu Filho e fez um único sacrifício de uma vez por todas, para que hoje não precise mais de sacrifício. Então nós estamos aqui, cremos em Jesus e sabemos que por Ele, Pai, nós temos livre acesso a Ti. E estamos reunidos para relembrar a morte dEle e o que Ele fez por nós até que Ele venha nos buscar. Então esse lugar é seu, te damos liberdade para o Senhor falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Aleluia. Que bom que vocês vieram, que coisa boa. Alguns devem ter vindo quase de submarino, né? Porque está aí essa chuva boa. E eu tenho certeza que o seu esforço vai valer. Deus vai falar algo conosco nessa noite. Eu creio que Ele vai nos orientar em algo, uma palavra para todos nós, o que vai ajudar você. Amém? Tem alguém que está visitando hoje aqui pela primeira vez? Faz assim, vamos ver. Primeira vez? Ótimo, maravilha. Dá uma salva de palmas para os nossos irmãos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Essa casa de vocês também. Como nós dissemos, Jesus disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Então esse lugar aqui é um lugar de oração. É um lugar para que a gente possa conhecer o nosso Deus cada vez mais profundamente e estabelecer com Ele um relacionamento. Não só como Deus, mas também como Pai. Então nós vamos aprendendo cada dia mais com o Senhor. E eu quero falar para vocês hoje, nós queremos falar sobre a importância de quando você entrega a sua vida para Jesus. Porque eu e você éramos pecadores. Isso é uma realidade, é um fato. Nós éramos pecadores não porque nós chegamos em uma determinada idade e nós entendíamos que não podia roubar uma uva no mercado, e a gente roubou, e a gente pecou. Não é por isso que nós somos pecadores. O que é roubar uva no mercado? É que você vai lá, pega uma para experimentar, ver se está boa, e come. Aí você pega a segunda também. E você não pagou por ela. Então você pegou. Alguém vai lá no iogurte e fura o iogurte e toma um iogurte escondido. Então, não é quando essas coisas, ou quando a criança sabe que não deve mentir, ela já tem consciência, ela já tem uma certa maturidade, ela sabe o que é mentira, e você ensinou ela para não mentir, ela mente, e aí ela peca, e por isso ela é pecadora. Não é por isso. Nós éramos pecadores não por causa dos nossos próprios pecados, mas primeiramente pelo pecado de Adão.
Porque Adão pecou no jardim do Éden, então toda a raça humana nasceu com sangue pecador. É por isso que a criancinha, quando ela é muito pequenininha, ela tem bebezinha no colo, ela chega na cara do papai e da mamãe e ela faz assim, ó. Faz? A criancinha fica batendo na cara do pai. A mãe fala uma coisa, aí ela bate na cara da mãe, porque ela não concorda. Então, por que que ela tem essa natureza? Quando ela junta com outra criancinha, quando ela está maiorzinha, e uma pega o brinquedo da outra, às vezes nem está de olho no brinquedo, ela já junta no cabelo da outra. Já junta dando unhada, já daqui a pouquinho, daquele tamanhozinho. Parece um ursinho de pelúcia ainda, e já está atacando os outros. Por que que tem esse temperamento? Por causa do pecado de Adão. Então toda a raça humana vem com sangue, no sangue vem o pecado. Então todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Adão, por causa de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. E depois de Adão, por causa do nosso próprio pecado. Que todos nós pecamos. E aí nós entregamos nossa vida para Jesus, porque Jesus veio, ele veio para ser uma ponte entre a terra e o céu. Quando o homem estava em pecado, ficou sem condições do homem ir para o céu. Então tinha um abismo entre nós e Deus. Esse abismo era intransponível. Era aquele abismo que você vê nos filmes assim, que joga uma pedrinha e nunca se ouve ela chegar no fim. Cair em algum lugar. Era um abismo, um buraco intransponível totalmente. E aí Jesus veio e ele foi o sacrifício vivo, carregando nossos pecados, e ele foi crucificado, ele foi cravado naquela cruz para fazer uma ponte entre nós e Deus. Então, por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se fez o caminho. Então ele passou a ser a ponte, por isso ele estava crucificado, pendurado numa cruz. Quando Jesus estava pendurado na cruz, os pés dele não estavam no chão, porque os pés dele foram pregados no madeiro, as mãos dele foram pregadas, não foi os punhos, foi as mãos de Jesus, Salmo 22 diz. Então, as mãos e os pés de Jesus foram transpassados por pregos. Ele ficou pendurado. Imagina como esse telão aqui, ó. Ele ficou desse jeito, ele era esse telão, tinha uma cruz que segurava ele, tinha uma parede que segurava, como tem aqui a parede que segura o telão. Então ele estava pendurado. Nem o pé dele estava na terra e nem ele ainda estava no céu. Por quê? Porque significava que Jesus estava carregando os nossos pecados naquela cruz para ser a ponte pela qual nós caminhamos para chegar no céu, para conhecer Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você vai numa igreja e você faz, o pastor chama você, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Talvez alguém já passou por isso aqui? Faz assim. Já, né? Alguns já passaram. Se você foi batizado, você passou em algum momento, talvez você não lembra. Mas quando o pastor fala assim, quem quer entregar a sua vida para Jesus? E as pessoas vêm na frente e recebem a oração, e a oração é basicamente assim, ó: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida para a eternidade, e eu te entrego a minha vida completamente, faz em mim a sua vontade. Esse é o dia que você entrega a sua vida para Jesus. Depois que você entregou a sua vida para Jesus assim, então você vai começar a trilhar esse caminho da cruz aqui, ó. Você vai ter que caminhar por cima de Jesus, por cima da ponte, para poder chegar no céu. Então, o primeiro passo, você entregou sua vida para Ele. Aí, o segundo passo, caminhando já em Jesus, você desce nas águas e é batizado. Quando é batizado nas águas, então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você batizou nas águas, ou você for batizar nas águas, o Espírito Santo é o selo de que você vai chegar no céu. Hoje em dia não entrega mais cartas, usa o WhatsApp, certo? Mas antigamente, no meu tempo, quando eu queria namorar uma menininha de outro lugar, sabe o que eu fazia?
eu fazia o que muitos de vocês fizeram, os mais antigos aqui igual eu. Eu escrevi uma cartinha romântica, apaixonada, ia lá no correio, eu dava o olho da cara para comprar um selo, porque eu não tinha condição muita, então ia lá, comprava um selo, porque sem o selo a carta não era enviada. Então vinha, colava o selo, o correio carimbava e enviava a carta. O selo era a garantia de que o correio ia fazer o trabalho dele e a carta ia chegar lá no destino. O selo garantia isso. Sem o selo, não ia para lugar nenhum a carta. Se eles pegassem, eles iam amassar e jogar no lixo. Então, quando você batiza nas águas, você é selado, você recebe um selo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele fica habitando dentro de você, ele é o selo, ou seja, o Espírito Santo é a garantia de que você vai para o céu. E por que é possível isso? Porque Jesus se tornou o caminho. E aí depois que eu nasço de novo, que eu entreguei minha vida para Ele, eu passei pelas águas, recebi o selo do Espírito Santo em mim, eu passo a viver algo que está escrito em Romanos capítulo 1. Capítulo 8, aliás. Pode abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Eu tomo posse de uma promessa de Deus. E essa promessa eu quero ler para você entender o que aconteceu com você depois que você recebeu o Espírito Santo, que você entregou sua vida para Jesus, confessando Ele, você passou pelas águas do batismo e você foi selado com o Espírito Santo. Antigamente, quando um rei escrevia um decreto, eles colocavam, eu não sei o que chama aquilo, é como se fosse uma massinha derretida, sabe? Colocava para selar aquilo e ele vinha com o brasão dele, o brasão real, e ele colocava e ficava o símbolo do brasão real do rei. Então todos tinham que obedecer aquela carta, porque foi o rei que falou. Então quando nós somos selados com o brasão celestial de Jesus, nós vivemos e obedecemos isso aqui que nós vamos ler agora, ó. Vivemos essa nova vida aqui. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, fala comigo, agora. Fala com fé, agora. Então, por que eu estou falando para você repetir? Portanto, agora. Não é daqui a pouco e não foi. É agora, nesse momento. Daqui 1 hora, se você ler esse versículo de novo, vai estar escrito do mesmo jeito. Tem 23 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e nesses 23 anos que eu venho aqui e leio, portanto, agora. Eu estou vivendo agora toda vez que eu confesso isso aqui, que eu leio, porque é uma promessa de Deus para o meu agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você entregou sua vida para Jesus, agora você passa a viver isso aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta bem atenção. Outra palavra que eu quero frisar com você é nenhuma. Portanto, agora, nenhuma. Quantas? Quantas condenações há para a sua vida? Você é condenado a ser triste? Você é condenado a ser pobre? Você é condenado a ser doente? Você é condenado a ser pecador? Você é condenado a ir para o inferno? Por quê? Porque agora nenhuma condenação há. Eu estou na ponte que é Jesus. Eu entreguei minha vida para Ele, eu sou dele, eu sou selado com o Espírito Santo. Então agora não tem condenação para mim em nada. Isso não é desculpa para mim viver uma vida velha de pecado ainda, mas é um incentivo para mim ver o tamanho do amor de Deus por mim, que quando eu não valia nada, Ele apostou em mim, me salvou, eu vou para o céu e eu não merecia ir para o céu. Eu não fiz nada para merecer ir para o céu. Eu conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa dizia assim para mim, não, a hora que Jesus voltar ou chegar a minha hora, eu vou para o céu, tenho certeza. Por que você tem certeza? Não, eu tenho certeza que eu sou uma boa pessoa. Eu ajudo as pessoas quando eu posso, quando eu tenho condição. Eu tenho defeitos, mas eu ajudo também. Eu tenho um bom coração. Eu falei, mas seu bom coração não te leva para o céu.
Só Jesus te leva para o céu. Porque se o seu bom coração te levar para o céu, é um merecimento que você tem. Mas a graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Ele nos salvou sem a gente merecer. Ele deu Jesus sem a gente merecer. Ele apostou em nós, mesmo que você. Talvez alguém aqui não entregou sua vida para Jesus ainda. E mesmo que você nunca entregar, Ele amou você. Ele se tornou o caminho para o céu, disponível para você da mesma forma. Você pode nunca aceitar Ele. Você pode sempre andar no meio termo. Mas Ele fez por você. Ele apostou em você. Você pode nunca se entregar para Ele. Ele vai apostar em você até o seu último fôlego de vida nessa terra. E se no seu último fôlego você não se entregar para Ele, não vai ser por causa dele que você não vai estar eternamente na presença do Senhor. Então, entrega a sua vida para Jesus se você ainda não fez isso. Você pode entregar hoje. Nós oramos por você, você confessa Jesus como Senhor da sua vida. Se você quiser descer nas águas do batismo hoje ainda, nós batizamos você hoje ainda. E Deus faz uma proeza na sua vida, Deus faz coisas maravilhosas. E a principal coisa é você saber assim, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Eu criei e eu cumpri o que o Senhor disse, acabou. Eu estou seguro. Se aquele irmão perguntasse para mim assim, pastor, você tem certeza que você vai para o céu? Eu diria sim. Ele não perguntou, mas eu diria sim. E se ele perguntasse para mim assim, mas com qual certeza você tem que você vai para o céu? Eu diria para ele, certeza porque eu entreguei minha vida para Jesus. Não é por nada que eu fiz, mas Jesus disse que se eu cresce nele e fosse batizado, eu seria salvo. Então Jesus disse, eu vou confiar na palavra de Jesus, porque se eu confiar que eu sou bonzinho, porque olha só, você é bonzinho com um mendigo na rua, e você dá um pix, eu acho que moeda ninguém dá mais, né? Talvez até quem está na rua ali pedindo alguma coisa já deve ter um QR Code, né? Aí você faz a leitura e você transfere para a conta dele. E aí você dá uma moeda, um pix para o mendigo na rua, numa esquina. Na próxima esquina você já não dá para o outro, porque você é ruim. Aí a hora que você vai falar assim, não, eu sou tão bonzinho, pastor, eu tenho um coração tão bom, você só lembra do mendigo que você deu a moeda. Mas do outro que você não deu, porque você falou, não, esse aqui tem cara de malandro, esse aqui eu não vou dar não. Esse outro aqui tem cara que ele vai fumar uma, não vou dar nem de jeito. Esse aqui vai tomar uma, eu também não vou dar. Agora esse aqui é bonzinho, esse aqui eu vou dar. Aí você julgou, você foi Deus. Você fez o papel de Deus, você julgou quem era digno e quem não era. E aí a hora que você vai prestar conta com Deus, você fala assim, não, eu sou bonzinho, Deus. É nada. Talvez você deu porque foi fumar um brau. Que você achou que era bonzinho, e você errou no julgamento. E era para você ter dado para o outro que você desconfiou, porque talvez ele estava em necessidade. Ele não estava lá por uma opção, ele foi lá por uma necessidade, ele está buscando uma forma de mudar de vida ainda. Então a gente não sabe as coisas. Não confie em você mesmo. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, foi eu que dei esse pix para o mendigo. Nenhuma condenação para você, irmão. Pode ficar tranquilo. Já passou. Vamos bola para frente, vamos na próxima, nós não vamos errar desse tanto, não. Amém? Último versículo para a gente fechar. Dentro de Romanos 8 ainda, versículo 18. Agora, o que eu faço a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, fui batizado nas águas, fui selado com o Espírito Santo agora está morando dentro de mim, a garantia de que eu vou para o céu. O Espírito Santo é a garantia de que você vai para o céu. Então eu já tenho garantia de que eu vou para o céu. E agora que eu tenho garantia que eu vou para o céu, eu sei que eu não vou ficar na terra para sempre. E o que eu faço então agora? Que eu sou salvo, que eu creio por causa da palavra de Deus, eu vou morar no céu. O que eu faço a partir de agora? Agora eu vou ser um agente de Deus nessa terra, um vaso de Deus nessa terra, para ajudar outros a irem para o céu assim como eu vou. Para que outros vivam sem condenação, assim como eu já estou vivendo sem condenação. Para que outros sejam selados
para a garantia de chegar no céu, assim como eu sou selado com o Espírito Santo. Eu sou selado, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sinto o Espírito Santo dentro de mim, eu percebo o Espírito Santo dentro de mim, eu converso com o Espírito Santo dentro de mim, porque o Espírito Santo ele é o meu amigo, ele é o meu ajudador, ele que nas minhas fraquezas, meus momentos difíceis, é o Espírito Santo dentro de mim que me consola, é ele que me orienta, ele que me guia, ele é Deus vivendo dentro de mim. Ele me dá a consciência da presença do próprio Jesus na minha vida, do próprio Deus, porque o Espírito Santo é vivo, amados. O Espírito Santo ele não é uma energia, o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é uma nuvem, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade Santa. Deus o Pai é uma pessoa, Deus Jesus é uma pessoa e Deus Espírito Santo é uma pessoa. E os três formam o único Deus verdadeiro. Então essa pessoa chamada Espírito Santo agora mora dentro de mim. Eu tenho comunhão com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele. E agora que eu sei que eu sou selado com Ele e eu vou chegar no destino, que é o céu, é o destino final. Quase que eu falo algo polêmico aqui. Não sei se eu falo ou se eu não falo. Quem foi no cemitério hoje para no dia de finados? Levanta a mão. Pode levantar. Ninguém foi, não? Ninguém foi? Você sabe que hoje muitas pessoas vão, não sabe disso? E o que elas vão fazer lá? Quem entrou naquela sepultura lá um dia não está mais lá. O que aquelas pessoas vão fazer lá? Muitos vão lavar a consciência de coisas que eles não fizeram para aquelas pessoas enquanto estavam em vida. E eles permanecem ano após ano indo lá. Eu não honrei meu pai. Eu não honrei minha mãe. Eu não respeitei eles. Eu fui ingrato. Eu fui rebelde. E hoje eu estou aqui e eu não tenho. Mãe, me perdoa, e ela não está mais lá. Pai, me perdoa. Se o senhor tivesse vivo, eu te desonrado mesmo. Ou, quer dizer, eu ia fazer diferente. Ia nada. Se a gente não mudar de verdade, entregando o coração todos os dias em conversão a Jesus, todos os dias, se tivesse vivo, faria da mesma forma. Então nós estamos em processo de mudança. Aquelas pessoas não estão mais lá, mas nós estamos. Você não pode mudar a condição de nenhuma daquelas pessoas que desceram à sepultura. Presta atenção, você não pode mudar a condição de ninguém que desceu à sepultura, mas você pode mudar a sua condição. E a condição daquelas pessoas que você convive e que Deus coloca você diante delas. E aí entra esse Romanos 8,18 aqui, porque o primeiro diz que não tem condenação. Então agora você entendeu por que não tem mais condenação, né? Seus pecados foram removidos, foi perdoado, não é por nada que você fez, é porque Jesus fez, você aceitou, você entrou nesse caminho que vai para o céu, agora só te resta uma coisa, porque daqui uns dias quem vai estar lá é você. Daqui uns dias quem vai estar tendo o túmulo visitado é você. É duro, pastor, eu não gosto de vir nesses cultos que fala isso, mas é verdade, amados. Não dá para viver a vida como se ela não fosse acabar, não. Quando a gente é bem jovem, a gente pensa que nunca vai chegar nos 50. Eu já estou com 48, você acredita? Eu também não acredito, eu sei que não parece, mas não estou. Eu estou. Eu estou chegando já no segundo tempo, porque o segundo tempo começava com 45, né? Agora vai até 50, 51, né? O primeiro tempo. Então eu estou chegando já no segundo tempo. Depois que chegou no segundo tempo, só tem um caminho para você. Fim da partida. O juiz apita. A hora que o juiz apitar, puf, acabou. Então nós temos que andar dentro da vida nova que nós temos e levar outras pessoas, porque nós podemos afetar a vida das pessoas positivamente. Você pode ter amigos que talvez você não vai conviver tanto com eles aqui na terra, mas lá no céu você vai ter muitos amigos eternos. Esses amigos eternos são aquelas pessoas que você falou de Jesus para elas.
E que elas aceitaram, e assim como nós, passou todo esse processo, que agora nenhuma condenação há. Tudo essa primeira parte da ministração. E a segunda, para terminar, é a nossa missão agora. Paulo diz assim, ó: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que isso quer dizer? Aqueles que são criação, como nós éramos, estão buscando consolo na bebida, nas drogas, na prostituição, na vida errada, num monte de relacionamentos fracassados, um atrás do outro. Acaba um, já começa outro, acaba outro, já começa outro, acaba outro, já começa outro, porque estão buscando satisfação em riquezas, em dinheiro, em prazeres dessa vida, porque não conhece o autor da vida. Quando você conhece o autor da vida, aí acabou a sua busca. Aí você não vive mais só para você mesmo, você não quer satisfazer os seus desejos e buscar essas coisas para você ver se fica feliz de alguma forma. Agora você quer servir os outros, você quer dar aquele Jesus que trouxe uma alegria e encheu o seu coração que nada tinha enchido. Você já tomou todas? Se não quiser responder, não precisa, tá? Lembra aí, você já tomou todas algum dia? Falou, hoje eu vou tomar todas, e você foi e enxugou? Já, né? Tudo que você conseguiu para resolver sua vida no outro dia foi uma bela dor de cabeça. Talvez você até passou mal. Ou ali você distraiu, ou você machucou alguém, você feriu alguém. Você falou que não deveria falar. Se você tivesse no seu momento de sensatez, você não tinha falado aquilo, você não tinha agredido alguém. Você não tinha feito dessa forma. Mas você foi lá e encheu e ficou completamente embriagado. Você deve fazer dessa forma com Deus. Você deve ser um embriagado de Deus. Aquele que tomou todas, o álcool toma conta de tudo dele, não é verdade? O álcool entra na corrente sanguínea e ele toma conta do cérebro, ele toma conta dos movimentos. Tem até um ditado antigamente, um ditado que falava assim, que coisa de bêbado não tem dono. Já ouviu falar isso? Tinha um ditado, por quê? Porque ele ficou tão tomado, ele ficou tão possuído pelo álcool, que ele perdeu todas as razões, os movimentos. Você vê um acordando, dormindo com a cabeça meio fio, achando que era o travesseiro, ele acha que está na cama dele. À noite, a hora que ele foi dormir todo embriagado, achou que estava na cama dele. E não estava. Então nós devemos ser assim, é com o Espírito Santo em nós, é com Deus em nós, ser completamente tomados por Deus, completamente nosso cérebro tomado de Deus, nosso sangue tomado de Deus, nossos movimentos, nossas ações agora são boas ações, mas não são boas ações para me justificar para Deus, são boas ações porque Ele me amou e deu Jesus por mim, eu vou para o céu e agora eu vou alcançar alguém. Alguém está tentando ser feliz nessas coisas erradas. E dentro dele geme, esperando o quê? Geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que essas pessoas que estão sofrendo lá fora e que não têm perspectiva de futuro ou de vida após a morte, não tem essa perspectiva, porque vida só em Jesus após a morte do corpo físico aqui. Elas estão dessa forma, a ardente expectativa da criação, está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eles estão aguardando você criar coragem, a coragem de um filho de Deus e falar de Jesus para eles. Eles estão esperando a sua revelação como filho de Deus, de se importar tanto e amar tanto ele, você não quer que ele se perca, que você traz ele para a igreja. Pastor, mas se eu chamar para vir para a igreja, eu vou ser chato. Seja chato. Seja chato porque ali na frente, aquela pessoa a qual você foi chata, ela vai ser agradecida a você eternamente, vai ser seu amigo eterno. Então as pessoas falam, é crente chato, fica me chamando para ir para a igreja. Para eles você é chato, mas você sabe o amor que te move. Você sabe como fica o seu coração, torcendo para aquele parente seu.
Você sabe que se ele não se entregar para Jesus, ele se perde. E você sabe que se aquele amigo de trabalho seu que está buscando satisfação nas drogas, nas bebidas, nas coisas, você sabe que ele pode se perder, então você fica com compaixão no seu coração. Isso é a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que ter compaixão das pessoas. Não é compaixão para você dar o pix para o mendigo. É compaixão para você levar o mendigo para a eternidade. Prega de Jesus para ele. Talvez alguns deles vai te dar uma aula de Bíblia, viu? Alguns deles vão te dar uma aula de Bíblia. Mas não é porque sabe a Bíblia ou porque foi para um internamento em algum lugar que sabe muita coisa que vai, não. Então a sua compaixão te leva, não é a sair dando uma cesta básica para alguém, fazendo sua obra de justiça própria, a sua compaixão te leva para alguém, para você falar de Jesus, para ele nascer de novo. A compaixão é o desejo que nós temos por aquela pessoa ser curada, por aquela pessoa ser abençoada, por aquela pessoa viver a vida que nós vivemos. O detalhe é que muitos de nós não têm essa consciência de que é filho de Deus. E talvez nós estamos aqui nessa noite, eu quero instigar você a falar de Jesus para alguém, mas para isso você tem que ter consciência que você é filho. Está ali o irmão Henrique. Irmão Henrique, fica de pé um pouquinho para todo mundo ver você, por favor. Aí, obrigado. Pode sentar. O irmão Henrique é filho do irmão Luiz e da irmã Tereza. Fica os dois de pé, fazendo um favor. Nem dá para acreditar que um homem daquele tamanho saiu dentro dessa barriga, né? Mas obrigado. Irmão Henrique, eu vou fazer a pergunta para ele, que ele é mais madurinho aqui dos jovens. Deixa eu ver aqui. Quanto você pagou na sua primeira mamadeira? 0? A primeira fralda que você borrou ela, você sabe quanto custou? Quem que comprou? Sua mãe e seu pai. Qual deles? Sua mãe comprou a fralda. Quem deu o dinheiro? Seu pai? É possível, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem lembra da primeira fralda? Você lembra quem comprou? Lembra nada, mas foi vocês, né? Primeira mamadeira, primeira chupeta. Quando que foi sua primeira chupeta? Quantos meses? Sua primeira camisetinha regata para começar a mostrar a musculatura desde aquela época? Não lembra. Faltou alguma coisa? Você estudou? Você passou fome? Eu pedi para ele ficar de pé para vocês verem que ele não passou fome. O menino é nutrido. Por que eu estou falando isso, pegando ele de exemplo? Porque ele sabe responder essas perguntas com maturidade. Ele é um filho que foi cuidado pelos pais. E Deus quer fazer como fez com ele. E assim como seus pais fizeram com você. Nenhum de nós aqui sabe dizer quanto custou a primeira mamadeira. E mesmo que você perguntasse para o seu pai e sua mãe quanto custou e ele te falasse, você não sabe o labor que foi, o trabalho que foi para eles ganhar o dinheiro, para eles ir lá comprar mamadeira, talvez nem tinha condição de comprar mamadeira. Aí, suado, talvez aquela vida difícil. Você não sabe se seu pai foi carpir um quintal naquela época, capinar. Você não sabe o que ele foi fazer, muitas vezes, qual foi o preço. Mas ele pagou o preço. Por isso você está aqui. E Deus pagou o preço por você em Jesus, e por isso você está aqui. Agora é seu dever ajudar alguém. É seu dever permitir que esse amor de Deus, que não te cobra nada, ele se estenda para mais alguém. Deus quer usar você. Ele quer que você saiba que você é filho. Por que a maior parte de nós não sabe, não tem essa consciência de filho? Porque a gente não sabe o preço que custou para o pai. A gente às vezes não valoriza o preço que custou para o pai. Você pode ter certeza, não é o caso do irmão Henrique, mas muitos filhos, quando eles começam a crescer e eles começam a ter maturidade para tomar suas próprias atitudes, as primeiras pessoas que ele levanta contra é os pais. Viu? Eu não estou falando nenhuma inverdade. As primeiras pessoas que os filhos começam a discordar não é dos colegas da escola, é dos pais. As primeiras pessoas que os filhos repreendem e começam a mostrar que ele cresceu ou ela cresceu, que ela é dura, agora ela sabe, ela pode, essas primeiras pessoas são os pais.
porque os colegas ainda aprovam eles. Então o pai ama e o filho levanta contra o pai no final. Não sabe que é filho. Se o irmão Henrique tiver que ir lá na casa de vocês hoje, almoçar, jantar, se ele precisar de um socorro de vocês, vocês vão trancar ele do lado de fora para dormir na rua? Não? Certeza? Mas não é porque ele é grandão, não, e vai pegar vocês depois, né? Não, né? Não faria isso, irmão Luiz? Você faria isso, irmã Tereza? Você faria. Você faria, certeza. Deixaria ele pro lado de fora, dormir na rua, para não dar um prato de comida para ele. Não faria, né? Então, o que é a revelação de ser filho? É o Henrique saber que os pais dele sempre vão ser pais. Que a hora que ele precisar de alguma coisa, de um socorro, ele vai recorrer às pessoas que mais amam ele nessa terra, são os pais. E assim é Deus. E a gente não sabe disso. A gente começa a andar com Deus e começa a tomar nossas próprias atitudes. E a gente não consulta Deus. A gente não vê a vontade do nosso pai, porque a gente acha que a gente cresceu. Do mesmo jeito que os pais dele são as pessoas que mais amam ele nessa terra, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai pagar uma conta dele. Se ele precisar, nenhum de vocês vai pagar uma conta. Eu não vou pagar. Não vai, mas os pais vão. É assim que é o amor. Então, se você descobriu tanto que você é filho, porque as pessoas estão esperando você saber que é filho. A hora que você souber que é filho, você vai falar assim, eu não consigo ficar com esse amor todo só para mim. Eu preciso compartilhar. Eu preciso passar para alguém. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu vier aqui, essa igreja não vai caber de pessoas. Vai ter que pôr mais cadeira aqui, porque não vai caber de tanta gente, porque você descobriu que você é filho, que você é filha, agora você sabe, ter essa revelação no seu coração e fala, puxa, eu sou filho, eu vou para o céu, tudo que eu quero, Deus move para mim. Eu só preciso crer nele, agora eu vou atrás de ganhar outras pessoas para ele. E olha, para finalizar, quer saber onde está a prosperidade em Deus? Prosperidade mesmo, para as coisas funcionarem na sua vida, está na salvação de outras pessoas. Prosperidade, você quer ficar feliz? Sabe, você que é crente há mais tempo e não está feliz, você só vai ser feliz o dia que você quiser repartir Jesus com outras pessoas. Porque enquanto você busca resolver sua vida, isso aqui é para os mais madurinhos, que está precisando, só os que estão precisando. Enquanto você busca Jesus para você prosperar, para seus negócios dar certo, para você ganhar dinheiro, para resolver sua vida, seu casamento, sua família, você está perdendo tempo, você está com o foco errado. Quando é assim, você está só atrás de uma bênção, você está com foco na bênção e perde o foco do abençoador. Aí eu vou dar uma chavinha para você que você nunca ouviu na sua vida, que vai salvar você de uma vez por todas das dificuldades e vai prosperar você. Você nunca ouviu isso na sua vida. Coloca os olhos em Jesus, o foco em Jesus e Ele cuida das outras coisas. Se você olhar para Jesus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas se você continuar correndo atrás das coisas, você fica sem as coisas e sem Jesus. Mas se você correr para Jesus, focado nele, então você tem Jesus e por isso você tem todas as coisas. Amém? Ficou claro? Ficou claro, né? Então o que é a nossa missão agora? Nossa missão agora não é mais cuidar da nossa vida. Nossa missão agora é buscar e salvar o que você havia perdido. Nossa missão agora é buscar outra pessoa. Eu vou dar uma missão para vocês muito clara. Cada um de vocês vai fazer uma nova pessoa. A hora que a gente voltar, eu tenho certeza que do lado do irmão João e da irmã Rafa vai ter mais uma ou duas pessoas. Do lado da irmã Eliane vai ter mais uma ou duas pessoas. Mas não é o marido e a mulher não, viu? Ah, meu marido, vocês sempre veem todo mundo. Eu, quando alguém fala assim, leva mais gente na igreja, eu falo assim, já sei, vou levar pelo menos mais 3. Aí eu trago minha esposa, trago o Mateus e trago a Ana. Aí fala, eu vim 4, nós estamos em 4 aqui. Para quem que é o prêmio? É para mim? É mais ou menos isso. Faça uma pessoa. Fala de Jesus, traz ela aqui, batiza ela, acompanha ela ali os primeiros dias, bebezinho. Vocês são irmãozinhos mais velhos. Você pega os bebezinhos pela mãozinha e vai segurando a mãozinha para ele andando.
Até firmar as perninhas. A hora que firmar a perninha, ele consegue vir sozinho. Enquanto não firmar, você tem que ajudar. Então faz mais alguém, fala de Jesus para alguém. Eles estão esperando você entender que você é filho. Então, de uma vez por todas, entende que você é filho. E o filho, assim como nós falamos, o filho ele é tratado pelo pai, para quando ele crescer, ele vai tratar de outro. Você já tem filho, né? Aí você trata dele, né? Agora eu sei que trata, né? Tá vendo? E assim vai a perpetuação da espécie. É desse jeito. Ele foi tratado, cresceu, não precisa mais ser tratado, agora ele trata. Você foi tratado, cresceu, agora você precisa tratar. Precisa ter um bebezinho. Quem quer ter um bebezinho aí, levanta a mão, vou orar por você. Os homens também podem levantar a mão. Pastor, vai que Deus faz um milagre e eu fico grávido. Deus me livre, né? Amém. Nossa missão, buscar aqueles que ainda não conhecem. E eu quero orar por você antes mesmo de tomar a ceia. A ceia é para nós relembrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Jesus morreu por isso. Ele morreu dando a vida dele para salvar você. E agora você dava a sua vida para salvar outra pessoa. Porque Jesus vive através de você. Viu? Jesus está no céu vivo e Ele vive através de você. Jesus se manifesta para alguém através de uma pessoa. Jesus não vem assim e desce. Faz de conta que eu estou descendo pelo telhado, atravessei o telhado, Jesus pousou. Aí faz assim, aí todo mundo... Não, se fosse assim, o mundo inteiro estava crente. Mas Jesus deixou uma pessoa que era falha, pecadora, que aceitou Ele, para que aqueles que são falhos, pecadores, saibam que Ele tem compaixão. Jesus ama os pecadores. Jesus ama os pecadores. Eles falavam naquela época, os religiosos, que Jesus era amigo de pecadores. Ele ama os pecadores, para salvar eles do pecado. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Então, quero orar por vocês, porque eu sei que Deus vai... Pode ficar de pé, se você quiser, antes de tomar a ceia. Se você quiser fazer a sua missão, e se você não quiser, você vai fazer, mais cedo ou mais tarde. É melhor a gente fazer por uma direção de Deus, do que a gente fazer... Presta atenção nisso. É melhor a gente fazer a vontade de Deus, porque Deus falou com a gente, como num culto igual hoje Ele deu a direção para nós. Direção do quê? Falar de Jesus para alguém, ganhar uma alma para Ele. É melhor a gente fazer porque Ele falou para nós, do que a gente ralar porque não está fazendo, e aí lá na frente, ele fala assim, não vou ganhar uma alma, porque não é possível, está tudo dando errado para mim. Não é Deus que faz dar errado. Lá na frente. É a sua desobediência. De não ter ouvido Ele falar hoje, aí você não presta atenção, desobedece, sai ali na porta e fala assim, não é bem assim. Chega amanhã, o Espírito de Deus vai te lembrar dessa palavra. E quando Ele te lembrar de falar para alguém, abre a boca e fala. Viu? Ele vai usar você poderosamente. Ele vai dar sinais para você. Ele vai falar através de você. E aquela pessoa vai às vezes chorar na sua frente e falar, puxa, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Porque Deus está usando você. Então deixa Ele usar, isso é obediência. Agora, se chegar a oportunidade de você negligenciar, não der ouvidos a essa palavra, aí as coisas vão ficando difíceis e lá na frente parece que é Deus que está... Deus está me castigando porque eu desobedeci. Não. A desobediência já tem sua própria condenação. Não precisa Deus fazer nada. Porque a obediência me leva para Deus. A desobediência vai me afastando dele. Então, é simples. Vocês estão aqui porque alguém morreu antes, alguém falou de Jesus. Alguém falou de Jesus para você. Alguém falou para mim, 23 anos atrás. E eu aceitei. Eu era duro, hein? Talvez eu era mais duro que alguns de vocês aqui. Tem uns aqui que ainda é meio duro, violento, hein? Se alguém falasse de Jesus para você, era capaz de você tirar um... Se você tivesse um 38, você tirava e apontava, para! Alguns de nós era assim. Vontade de matar o pastor. Você já teve vontade de matar o pastor? Só algumas vezes, né?
Você já teve vontade de bater no pastor? Já. Já teve sim. Que raiva daquele pastor, vontade de pegar ele, eu vou mostrar para ele como é que é. É assim, mas nós estamos aqui, nós somos salvos, nós somos de Jesus. Então, se a gente que era difícil assim, a gente está aqui, aquele outro amigo seu, amiga, ou seu familiar que era difícil, também vai estar aqui. Também vai ser salvo. Amém? Se pôde para nós, pode para eles também. Amém? Feche teus olhos um instante, põe a mão no seu coração. Quero orar por você para Deus te capacitar para atuar nesse lugar. Ele vai te dar, alguns aqui vai receber uma palavra de sabedoria. Você vai falar com as pessoas, você vai perceber que você vai ter vontade de sair de dentro de você, pegar um caderninho e anotar. Vai falando, nossa, mas eu estou inteligente, hein? É porque é Deus usando você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento a tua igreja. Aqui são filhos e filhas, Senhor, que nasceram de novo, têm o teu Espírito, foram selados com o Espírito Santo. Receberam seus nomes escritos no céu, o perdão dos pecados. E se o Senhor voltar hoje, nós vamos subir juntamente com o Senhor. Mas agora, Pai, há muitas pessoas que ainda não te conhecem. E eu te peço que o Senhor use cada um deles. Dê-lhes ousadia, dê coragem, dê sabedoria, dê dons espirituais. Que eles se surpreendam, que o Senhor levanta eles até para orar por pessoas que chegam reclamando de dor para eles, que eles entendam que eles podem pôr a mão e mandar a dor embora e ela vai embora em nome de Jesus. Então usa eles, Pai, poderosamente, com sabedoria, espírito de sabedoria, de discernimento, e traga pessoas até eles, ou coloque eles perto de pessoas que precisam do seu amor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sair do seu lugar, vir pegar a sua ceia, aí você volta, não come, nós vamos comer juntos, tá bom? Mas pode vir pegar. Enfermar a Jesus, o Criador. Céu e mar. Os dois. Não foram escravos que o prenderam na cruz. Foi meu pecado que matou Jesus. Fel e vinagre ele recusou beber para sentir a dor que vinha para mim e para você. Ele foi suspenso entre a terra e o céu, ali estava ele, cumprindo o meu papel. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Ele partiu o pão. Tendo dado graça, ele partiu o pão. E disse: Isso é o meu corpo. Ele partiu o pão e entregou para cada um deles. Ou seja, a sua missão agora é partir o pão com alguém. O pão é a palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome.
Jesus é o pão. E você é o corpo agora. Agora é você que tem a missão de repartir Jesus com alguém, dar a palavra para alguém. Então, a hora que você comer, a oração que nós fizemos vai fazer efeito na sua vida. Alguns de vocês estavam apagados nos dons espirituais. Você sabe que Deus tem um chamado para a sua vida? Você sabe, já foi falado para você, você já foi em outras igrejas que levantou pessoas e falou para você, e você negligenciou. Mas Deus vai te levantar a partir de hoje com um propósito certo. O propósito certo não é você pregar e ser reconhecido pelas pessoas porque você prega. O propósito certo é você ganhar almas para o Senhor Jesus. O propósito certo é ver alguém ser salvo. O propósito certo não é você ficar rico por causa do Evangelho. O propósito certo é você focar nos perdidos. Então Jesus muda a sua vida financeira. Porque você deixa de focar na sua vida. Então você já ouviu palavras a seu respeito. Então está na hora de levantar e praticar e ganhar almas para o Senhor. Você já tem os dons, já tem os talentos. Então, esse pão, a hora que você comer, ele vai fazer efeito no seu corpo, na sua mente, vai te dar sabedoria, ousadia, para você repartir Jesus com alguém. E ele vai te usar com sinais, com poder, com presença de Deus. E você vai ver pessoas chorando na sua frente, se dobrando. Eu quero Jesus. Me leva lá e me batiza. Traz nessa piscina e vai ser batizado em nome de Jesus. Amém? Então pode comer. O versículo 25 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nossa missão é anunciar, como nós anunciamos hoje, que Adão pecou e que Jesus veio, morreu por você e te restaurou e te deu a salvação. Então essa é a nossa missão, anunciar que ele morreu por alguém e que aquela pessoa precisa de Jesus para o perdão dos pecados e para ter a vida eterna. Então você que é cheio do Espírito Santo, você vai ser esse anunciador das boas novas. Então você vai beber para relembrar. A aliança é a nova e eterna aliança no sangue de Jesus, que é para a remissão dos pecados. Então que você relembra que os seus pecados foram removidos. Você foi lavado pelo sangue de Jesus e agora você recebeu o Espírito Santo e você pode anunciar Jesus para alguém com poder e autoridade. Amém? É isso que é o sangue. Então pode beber. Levanta suas mãos mais uma vez. Vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse domingo que o Senhor preparou para nós, esse momento. Sabemos que agora nenhuma condenação há para nós. Nossos pecados foram perdoados, foram removidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, somos selados, sabemos que vamos para o céu, vamos chegar ao destino correto e agora a nossa missão é buscar e salvar aquele que ainda está perdido. Então usa-nos, Senhor. Usa cada um de nós segundo a tua vontade, segundo os dons que o Senhor deu para cada um. Usa os meus irmãos e irmãs. Usa eles com sabedoria, com dons para alcançar o perdido. Traz pessoas, Pai, que eles vão ver na frente deles. Vai quebrar o coração deles, eles vão ter compaixão. Vai perceber que aquela pessoa precisa ouvir de Jesus. E eu te agradeço por usar eles poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana de milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Terça-feira tem culto das mulheres? 20 horas. E quinta-feira? Quinta-feira nós estamos...
A terça-feira a pastora Melissa vai trazer uma palavra poderosa para as mulheres. Vai ter alguma coisa diferente, alguma coisa? Não. Não? É o culto. E na quinta-feira nós vamos estar repartindo mais uma vez com vocês. Não falte, traga mais alguém na quinta. Se você não trouxer, aí o alimento fica só para você. Você corre o risco de engordar. Mas se você trouxer, aí você vai queimar calorias. E você vai repartir com alguém daquilo que era para você comer sozinho. Você vai sentir bem e aquela pessoa vai ser muito agradecida a você. Tá bom? Deus abençoe vocês e vão em paz.